Show número 100 tá chegando, então mande a sua pergunta para o arremesse@cupulablogs.com. Manda a sua pergunta e eu vou ter que responder. Agora, vamos pro programa. Hoje vamos falar um pouco sobre personagens sem sentido dos quadrinhos, os personagens malucos, os personagens que fogem do convencional. Quando a gente fala de personagens que fogem do convencional, eu quero dizer de personagens que até mesmo reconhecem que são personagens de quadrinhos. É bem maluco isso se você parar para pensar. Personagens de quadrinhos que sabem que são personagens de quadrinhos. A maioria não tem ideia porque vive em seu próprio mundo. Aí, como um exemplo, nós temos o Homem-Animal da DC, que descobriu que ele é um personagem de quadrinhos graças ao Pirata Psíquico e graças também ao roteirista. Sim, o Homem-Animal encontrou seu próprio roteirista, Grant Morrison, na época quando o Grant Morrison escrevia o Homem-Animal. Imagina, você descobrir que você é um personagem que está vivendo em um universo fictício. Mas aí nós temos outros personagens que são mais sem sentido ainda. E eu quero falar um pouquinho de 3 deles para vocês. Os 3 mais proeminentes. Na verdade, os 2 mais proeminentes e o meu favorito. Primeiro, e o mais conhecido hoje em dia, é o Deadpool. O Deadpool que surgiu lá no comecinho dos anos 90, no final da série dos Novos Mutantes, a primeira série, porque teve mais 2 depois. Ele surgiu como um mercenário que queria matar o Cable, chamado Wade Wilson, uma pequena cópia do Slade Wilson da DC, o Exterminador, Deathstroke the Terminator. A grande coisa é que primeiro ele surgiu como um mercenário qualquer, porque o Rob Liefeld, que criou o personagem, ele na verdade criou o personagem por criar. Houve uma época em que a Marvel pagava royalties a mais para quem criava novos personagens. O Rob Liefeld, sabendo disso, ele criou muitos personagens. Na mesma edição do Deadpool, estrearam mais 3 personagens diferentes. Para você ter ideia de quanta grana o Rob Liefeld fez naquela época. E até hoje em dia, né? A partir de 1996, o Deadpool teve uma série própria e nisso começou a se desenvolver a ideia de que ele é meio maluco. Um pouco depois, já trataram a ideia de que ele tem múltiplas personalidades, porque vários balões vão aparecendo e falando com ele no decorrer do gibi. Então no gibi, além do Deadpool interagir com outros personagens, ele também interage dentro dele mesmo. Até no game que existe, acontece isso dele interagindo com as outras personalidades, as outras vozes dentro da cabeça dele. O Deadpool vai para o cinema em 2016 e ele não é o único, porque nós teremos o filme do Esquadrão Suicida, então nós teremos a Arlequina. A Arlequina também não começou como uma personagem tão porra louca assim. Ela surgiu no desenho animado do Batman de 92, Batman The Animated Series, como a psiquiatra que cuidava do Coringa, se apaixonou por ele e virou a Arlequina, porque ele é o Coringa, ela é a Arlequina. Nisso, a Arlequina demorou alguns anos para aparecer nos quadrinhos. Quando apareceu, chegou a ter até uma série própria nos anos 90, que não durou muito. A grande mudança para a Arlequina, na verdade, veio quando a DC decidiu fazer dela o seu Deadpool. Porque na Marvel, o Deadpool virou o personagem da zoeira. O Deadpool virou o personagem sem limite. Eles fizeram o Deadpool ter um número 900 e a partir daí teve uma série retroativa, ou seja, 899, 898, 897 e assim vai. Além de especial de Natal, tropa de Deadpool, com vários Deadpools diferentes e muitas coisas. A Arlequina começou a seguir o mesmo caminho de ser a porra louca. Por quê? Porque os fãs gostaram. Os fãs
gostaram bastante dessa mudança da Arlequina e gostaram muito do Deadpool. Por isso que hoje em dia Deadpool e a Arlequina são os campeões de cosplay. A Arlequina vai estrear nos cinemas no filme do Esquadrão Suicida, interpretada pela Margot Robbie, essa linda que, pelo visto, despirocou o suficiente para ser a Arlequina no cinema. A Arlequina passou o limite do próprio Coringa em alguns momentos, tanto no gibi quanto nos desenhos animados. Estou muito curioso para ver o que vão fazer com ela no cinema, na verdade. O Deadpool vai ser interpretado pelo Ryan Reynolds, que já estragou o Lanterna Verde, mas o Ryan Reynolds gosta do Deadpool. Ele ama o Deadpool. E o fato do filme do Deadpool ser um filme para maiores de 16, eu acho, ele é R, já significa muita coisa. Já significa que vão poder trabalhar o aspecto violento do personagem. A Marvel percebeu que a Arlequina estava fazendo sucesso e a Arlequina faz sucesso com as mulheres por ser uma representante feminina, por ser essa representante da porra louquice com as mulheres. Por isso que a Marvel criou a Spider-Gwen, que é a Gwen Stacy no universo em que ela foi picada pela aranha e não o Peter Parker. Só que a Gwen Stacy, nesse Spider-Gwen, ela é muito heróica, ela é muito convencional. Então eles decidiram criar uma versão numa capa alternativa que virou a Gwenpool, que é a Gwen Stacy Deadpool. Mas o meu personagem favorito dessa loucura toda não é o Deadpool, também não é a Arlequina e também não é a Gwenpool, que acabou de estrear. Na verdade, é o Bizarro. O Bizarro é um clone do Superman. Só que depois da crise eles decidiram revitalizar. Ele é um clone bem ao contrário do Superman mesmo. Por exemplo, ele não grita para o alto e avante, ele grita para baixo e para trás. Este não é um trabalho para o Bizarro. E quando ele vai embora, ele diz oi. Coisas desse tipo. E isso permitiu que criassem histórias malucas com o Bizarro. Existem duas coletâneas muito boas de histórias com o Bizarro e com os outros super-heróis, que são a Mundo Bizarro, tem o verniz aqui, ó, o verniz Mundo Bizarro e Bizarro Comics. As duas revistas, aliás, essa aqui capa do Matt Groening, criador dos Simpsons, ó. Olha que legal. E nessas histórias nós temos histórias com o Bizarro e histórias com os outros super-heróis, mas também no clima de vamos zoar a coisa toda. Na verdade, foram duas grandes obras da DC Comics, eu tenho as duas, graças a Deus, porque eu adoro esse trabalho em que o Bizarro e os outros super-heróis simplesmente perdem o controle. Eles ficam fora da casinha. É mostrado que o Bizarro, sob certas circunstâncias, fica inteligente. Ele não é muito burro. Por exemplo, enfrentando um grande alienígena chamado A, o alienígena diz que ele deve vencer alguns desafios. Alguns criados pelo A, outros criados pelo próprio Bizarro. E o Bizarro cria o Finkelstein. Finkelstein é o ratinho de estimação que fugiu e ganha o jogo quem chorar primeiro. Antes mesmo que o A possa conseguir falar Finkelstein, o Bizarro já está chorando. E o melhor, o Bizarro, quando entra em contato com a Kryptonita, ele vira um roqueiro das antigas. Tem como isso não ser muito divertido? O Deadpool é maluco, a Arlequina é maluca, mas o Bizarro, ele tá em outro nível. Deixa aí o seu comentário dizendo qual é o seu personagem favorito da porra maluquice toda. É o Deadpool? É a Arlequina? É a Gwenpool? É o Bizarro que nem eu? Ou algum outro que eu esqueci de falar e que também trabalha nesse limiar todo de sair do quadrinho convencional? Deixa o seu comentário, aproveita para dar aquela positivada no vídeo e assina o canal que nós estamos toda sexta-feira com The Mullet Show. Peraí, isso é um canal do YouTube? O logo do YouTube! Wouldn't it be nice to fly away?
Ei, você tá vendo aí outros The Mullet Shows que já rolaram e você pode clicar neles para assistir. Então assina o canal e veja mais The Mullet Show para curtir mais desse programa bacana. Certo? Foi. Isso é legal. Isso é legal. Isso é legal. Isso é legal.